Mais uma vez, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos e amigos aí internautas, os quais estão ligadinhos na nossa programação, Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Esse programa que tem o título Descobrindo os Enigmas da Bíblia, porque sabemos que a Bíblia está cheia de versículos, de passagem, de textos obscuros, que às vezes nós vamos ler e nós não entendemos, porque às vezes se trata de assuntos históricos, ou às vezes presente, ou às vezes escatológico. Então, muitas passagens obscuras que às vezes nós não entendemos. Como, por exemplo, Mateus 10 e 23, quando Jesus separa ali os 12 discípulos, e aí Jesus disse para eles, olha, vocês vão evangelizar as cidades circunvizinhas de Israel, mas eu vos digo que vocês não acabarão de evangelizar todas as cidades até que venha o Filho do Homem. Olhando literal para esse texto, sem um estudo aprofundado, vamos imaginar que ele estava falando do arrebatamento, que essas pessoas, os discípulos, não iam evangelizar todas as cidades e Jesus já ia voltar a arrebatar a igreja. Mas vamos ver mais na frente que não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do encontro pessoal com ele, com os discípulos. Porque lá no capítulo 12 de Mateus já vamos encontrar então Jesus, já vamos perceber que Jesus se encontrou com eles. Então veja que há muitas passagens obscuras na Bíblia que precisa de uma interpretação bem mais minuciosa. Então, eu já quero agradecer a você que está aí compartilhando os vídeos. Como eu sempre falo, quando você faz a tua parte, compartilhe os vídeos com os teus amigos, essas pessoas vão compartilhar com outros, e assim o conhecimento da Palavra de Deus também vai chegando a muitas pessoas, a muitos lares, e essa é a nossa intenção, que realmente chegue no mundo inteiro o conhecimento da verdade. Hoje nós sabemos que existe países aí que não aceitam o cristianismo, não aceita nem Bíblia, e quando missionários entram nesse país, eles matam. Há pouco tempo nós assistimos um vídeo aí de missionários que foram mortos ali, família inteira, queimados, e isso está acontecendo ainda nos nossos dias. E Jesus disse, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então sabemos que hoje é difícil ir no mundo inteiro para pregar, porque eles não aceitam. Mas hoje nós temos as ferramentas na mão, nós temos a internet, nós temos a televisão, rádio, vários meios de comunicação onde nós podemos só clicar e então compartilhar os vídeos. Uma hora ou outra eles vão clicar em um site e vão encontrar aí, ou no próprio Facebook, ou no próprio YouTube, vão encontrar aí alguns vídeos e vão conhecer a Jesus. Porque Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado no mundo inteiro, então depois viria o fim. E ninguém poderá então dar desculpa no dia da vinda de Jesus, dizer que nunca ouviu. Porque eu e você estamos fazendo nossa parte, compartilhando os vídeos, compartilhando as informações, e assim o evangelho vai chegando a muitas pessoas. Amém? Eu quero agradecer as pessoas que estão aí enviando as suas perguntas também. Tem chegado muitas perguntas para nós, e nós selecionamos uma muito importante hoje também, que traz muita dúvida, na verdade, principalmente para as mulheres, que aí gostam de cortar o cabelo. E a pergunta de hoje, então, é: a mulher que corta o cabelo é pecado? Ou seja, é pecado cortar o cabelo? A mulher cortar o cabelo? Nós sabemos que por muitos anos a gente via nas igrejas muitas discussões sobre esse assunto. Quantas irmãs, às vezes servos de Deus, temente a Deus, que foram excluídas da igreja, outras disciplinadas da igreja por tempo até indeterminado, porque elas cortaram as pontas do cabelo. E com isso, esse tipo de regra da igreja, ele perdurou por dezenas, centenas de anos. E ainda existe hoje em muitas igrejas que não concordam que as mulheres cortem o cabelo, que se cortarem ainda hoje são disciplinadas. Então, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11, nós vamos ler essa passagem, capítulo 11 de 1 Coríntios. É uma passagem muito boa, mas se faz necessário as pessoas entenderem o significado dessa passagem. Nós vamos ler a partir do versículo 4.
1 Coríntios 11, 4. Diz assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, ou melhor, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem, no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi lhe dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos o tal costume e nem a igreja de Deus. Então, primeiramente, a Bíblia está falando aqui de costumes. Então, a Bíblia está falando de costumes. Costume é algo cultural, daquele lugar. Quando se fala de costume, eu aqui em Joinville, Santa Catarina, nós temos um costume, uma tradição cultural nossa. Ali, digamos, em Porto Alegre, em vários outros estados, eles podem ter uma cultura diferente. Se eu ir para um outro país, eles podem lá ter outra cultura diferente. Até no se vestir, até no falar. Você vai para o Oriente Médio, por exemplo, ali os homens usam vestidos, as mulheres também usam vestido. E não há nenhum escândalo. Eles são acostumados a usar isso, porque é o costume deles ali, é a cultura daquele povo. Você vai para a Índia, para a China ali, eles usam sapatilha, usam aquele chapéu guarancone, usa roupas diferentes da nossa. E é um costume, uma tradição, é uma cultura do povo ali. Então, quando se trata de cultura, é algo local. Então, em 1 Coríntios, onde é que nós lemos, capítulo 11, verso 4 em diante, está falando ali primeiramente de conduta dos homens e conduta da mulher. Em primeiro momento, Paulo então ele cita sobre ele não está citando ali sobre salvação ou pecado. Ele não está falando ali que é pecado e não está falando também de salvação. Em nenhum momento ele tocou. A pessoa perderá a salvação se cortar o cabelo ou está cometendo pecado se cortar o cabelo. Ele está falando, ele encerra dizendo que é um costume da igreja local daquela época. Então, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, ele fez ali uma pergunta. Então, a mulher deveria, então, raspar, se ela acha que é indecente. Então, Paulo está aqui alertando os irmãos da igreja de Corinto, observe bem, que estavam vivendo em uma cidade dominada pela prostituição, tanto do homossexualismo quanto de mulheres prostitutas, que dominavam a cidade de Corinto. Para ter uma ideia, existia cerca de 1.000 mulheres prostitutas só no templo de Afrodite, fora as que estavam espalhadas pela cidade. Só as que iam cultuar no templo de Afrodite, que era um templo ali, para ter uma ideia, na cidade de Corinto, existiam muitos deuses que não dá nem para falar a quantidade, mas tinha 4 que eles reverenciavam muito. Diana, era Afrodite, era Apolo,
existia cerca de 4 ali que eles reverenciavam muito, mas esta Afrodite de Apolo era as mais reverenciadas. Então existia 1000 mulheres prostitutas que cultuavam ao deus deles, ou a essa deusa Afrodite. E também tinha muitos homens travesti, homossexuais, que cultuavam e se prostituía no templo chamado Templo de Apolo, que também era um templo muito grande, que abrigava ali centenas de homens homossexuais. Então, as prostitutas do templo de Afrodite tinham, observe bem, elas tinham a cabeça raspada. E os homens do templo de Apolo, eles tinham o cabelo comprido. Então, olha o porquê Paulo ele traz essa questão de cabelo curto e cabelo comprido. Que a mulher deveria ter cabelo comprido e o homem ter cabelo curto. Vamos já entender isso. Então, o ensinamento de Paulo aqui era local e não universal. Porque veja que em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, e nenhuma outra epístola ele toca no assunto. Percebe que ele escreveu 1 e 2 Coríntios, ele só fala em 1 Coríntios, no capítulo 11. E nem em 2 Coríntios ele menciona mais. Quando ele volta a segunda vez ali, na cidade de Corinto, a segunda, terceira vez, quando ele passa por ali, ele já não toca mais nesse assunto. Então, em nenhuma outra igreja, em nenhuma outra cidade, em nenhum outro lugar, nem em Roma, do qual ele foi morto, ele falou novamente sobre o assunto do cabelo. Então, era cultural daquele lugar. Então, era mais, então, uma ordem de conduta pessoal mesmo. Então, observe, primeira razão dessa ordem de conduta. As mulheres cristãs, então, deveriam ser diferentes das mulheres afroditas, que tinha cabelos curto ou raspado. Mas a maioria das afroditas, elas tinham cabelo curtinho. Então, é preferível então que as cristãs raspassem o cabelo do que ter o cabelo curtinho, que ficava então igual às afroditas. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, se vocês quiserem ser contenciosos e não quiserem deixar o cabelo comprido, então que raspe de uma vez. Porque ficar com o cabelo curto, aí estaria copiando o costume das prostitutas. Então, a segunda razão, elas deveriam ter cabelos compridos porque o cabelo crescido lhe é honroso, a Bíblia está dizendo. Então, elas deveriam ter cabelos crescidos para honrar a quem? A seus maridos e honrar também os anjos. Por exemplo, se uma mulher cristã cortasse o cabelo e andasse pelas ruas da cidade de Corinto, ficaria iguais às prostitutas hermafroditas. Então, podia ser de repente confundidas pelos homens como prostitutas. Então, é bom que lembramos também que a cidade de Corinto ela ficava na junção de 2 braços de mares. E ali vinha pessoas de várias culturas, de vários povos, vinha pessoas do mundo inteiro para comprar e vender ali. Inclusive, eles vendiam até escravos ali. Então, Corinto era um centro de uma grande metrópole, onde vinha gente de todos os tipos, de todas as raças. E se por acaso eles vissem, então, uma mulher com o cabelo curtinho, logo já imaginava, esta é uma prostituta. Então, por respeito ao marido, as mulheres cristãs deveriam não cortar o cabelo, como honra a seu marido. E deveria, então, pôr o véu na cabeça. Porque se encontrasse se um homem estrangeiro que não conhecesse essa mulher, ou até próprio da cidade, que não conhecesse essa irmã crente, visse com o cabelo curto, elas iam dizer, essa é uma prostituta. Então, eles iam chegar nela e iam lançar uma cantada. Apesar de que as próprias prostitutas que chegavam nos homens, as maiorias. Mas aqueles que realmente não tinham aquele jeito,
Eles se aproveitavam dessa ocasião. Então veja que o véu era usado pelas mulheres orientais e gregas como sinal de pudor e submissão aos seus maridos. Portanto, essas mulheres, elas se apresentavam nos templos e andavam nas ruas também com o véu. E ainda hoje, em muitos países, ainda tem esse costume. Existem igrejas que ainda hoje as mulheres usam o véu. Mas sabemos que esse era um costume cultural só da igreja de Corinto. Paulo, como já falei, ele não menciona sobre o corte de cabelo em nenhuma outra cidade que ele visitou. Então, quando a mulher levasse uma vida libertina, e cometesse, por exemplo, um adultério, então o que ela fazia? Ela tirava o véu de sua cabeça. Então, nunca... se ela tirasse o véu, ela estava indicando que ela era uma prostituta, era uma mulher livre, uma mulher sem compromisso, que não era casada ou que não estava comprometida. Então, as mulheres devassas dessa época não usavam véu. Quando elas usassem o véu, elas estavam dizendo que ela era uma mulher santa, uma mulher de respeito. E os homens, então, não mexiam com ela. Então, elas estariam respeitando os seus maridos. Então, portanto, as mulheres honestas, elas e honrosas, ela tinha, então, como evidência de uma mulher que levava uma vida controlada pelo Espírito Santo e que honrava seus maridos. Então, elas não cortavam o seu cabelo. Então, veja bem, os homens cristãos da época, as mulheres não deveriam cortar o cabelo. Aos homens, o contrário. Eles deveriam cortar, ter o cabelo curto, para ser diferente dos homossexuais. Porque os homossexuais tinham o cabelo crescido. E nós vamos observar que até nos dias de hoje, existe uma boa parte dos homossexuais assumidos, eles têm o cabelo comprido, porque eles querem ser igual às mulheres. Então, Paulo fala aqui contra dois tipos de conduta. Ele fala sobre a mulher que tem que ter o cabelo comprido, para ser diferente das prostitutas, e os homens ter o cabelo curto para ser diferente dos homossexuais do templo de Apolo. Então, Paulo diz que o cabelo, Paulo também está falando que o cabelo da mulher, que o cabelo é a glória da mulher. Portanto, se o cabelo é a glória da mulher, então ele não deveria ser cortado. Então, eu entendo assim que não deveria ser cortado, porque ela além de ser honroso, ele é a glória da mulher. Portanto, eu entendo que a mulher não deve rapar a cabeça e nem cortar o cabelo curto, porque ela estaria desonrando a si própria, porque o cabelo é a glória da mulher. Então, o que a Bíblia está dizendo ali? Paulo disse, olha, se a mulher quiser ser contenciosa, então melhor que raspe. Ele falou melhor que raspe, mas ele não estava dizendo que poderia raspar. É um costume cultural da pessoa. Então, é desonroso a mulher ter cabelo curto. Alguns afirmam que a proibição que está em 1 Coríntios 11, ali está falando de cortar o cabelo. Mas está falando de cortar o cabelo e não de tosquear-se ou rapar-se. Então, mas observe o seguinte. Vamos ler o que diz o versículo 6, para nós entender melhor. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, que é o véu, aquele pano meio transparente, tem várias cores, preto, vermelho, branco. Então, a mulher tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então, muitas pessoas têm dificuldade em entender que existe uma diferença entre cortar e tosquear. Na língua portuguesa e também em qualquer outra língua, em qualquer outro idioma, cortar pode ser só as pontas. E tosquear é o mesmo que rapar. Por isso que ele disse tosquear ou rapar-se. Então,
como, por exemplo, podemos observar que raspar ou tosquear, ou propriamente a palavra tosquear, é cortar pela raiz. É igual corta a lã das ovelhas. Então, tosquear cabelo é cortar rente o cabelo das pessoas, como se fazem tosqueando as ovelhas, deixando bem baixinho mesmo. E não, por exemplo, só cortar as pontinhas. Então, eu acredito, pessoalmente, que a mulher cortar as pontinhas quando está atrapalhando a sua visão ou para dar um charme melhor para a mulher, não é pecado. O que eu acho ridículo mesmo, pessoalmente eu falando, espero que não seja taxado de ignorante ou de quadrado, para mim também não importa, eu acho ridículo a mulher cortar o cabelo e deixar curtinho pelo meio do rosto. Eu acho ridículo isso, porque eu acho que isso, ela fica parecida com um homem. Eu, particularmente, uma mulher para mim assim não servia, porque eu parecia que eu estaria casado com um homem. Não ia me sentir bem, porque o cabelo da mulher é a glória da mulher, é honroso para o homem, a própria Bíblia está dizendo, e tu se sente casado com uma pessoa mais feminina. Quando a pessoa tem o cabelo muito curto, parece que tu está casado com uma pessoa, com uma mulher que parece que é meio machista, mais masculino. Então fica meio esquisito. Então a passagem de 1 Coríntios está dizendo que a mulher não deve rapar a cabeça. A palavra no grego é keiro, que significa raspar. Paulo diz só, é melhor que se você quiser, por exemplo, cortar o cabelo curto, então é melhor que você raspe de uma vez. Mas Paulo nunca está falando ali apenas de tirar umas pontinhas. Isso eu creio que não pode ser pecado, por quê? Porque se a mulher tirar só as pontinhas do cabelo, ela não está pecando contra Deus. E nem que se ela raspar, não está pecando. Tanto que Paulo disse, você pode até raspar. Só que se a pessoa fosse perder a salvação e estivesse pecando, Paulo estaria dizendo, olha, agora, então é melhor que você raspe, porque você está condenado ao inferno. Não, Paulo está falando de costume, algo cultural. Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta de nossos amigos telespectadores. E, na minha opinião, cortar o cabelo, ele não se torna um pecado, é desonroso para o homem e desonra para a própria mulher que está desonrando a si mesma. O cabelo foi dado em lugar de véu. Hoje, existem muitas igrejas aí que as mulheres ainda usam o véu. Só que é uma coisa que não é necessário usar o véu, porque o véu é algo cultural. Paulo não fala em nenhuma outra passagem que deveria usar perpetuamente ou continuamente. É algo cultural. Então, o cabelo da mulher já está dizendo que o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, não precisa estar usando o véu no cabelo, como naquele tempo eles usavam. Além de ter o cabelo comprido, as mulheres usavam véu para se mostrar mais santa e honrada. Amém? Espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma dúvida, você envie esses comentários. Estaremos aqui, dentro do possível, respondendo essas questões. Muito obrigado a você. Que Deus possa abençoar você e a tua vida e o teu lar, em nome de Jesus. Amém.